Só um pouquinho, tá? Eu vou estar compartilhando o link, eu estou sozinha hoje. Então tem um pouquinho de paciência, já a gente vai começar, tá bom? Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar. É só despreocupar. Despreocupar. Aleluias. Deus é bom. Só um pouquinho, vamos compartilhando aí. Bati de frente com minha capacidade de compreender. Daí vem a pergunta, por quê? E quando tudo passa a não fazer sentido, olho pro lado e não vejo mais motivos pra continuar. E o medo vem e a vontade de parar. E eu me lembro que sou Gente, compartilha o link aí. O assunto hoje é muito importante para a nossa vida espiritual, para a nossa vida cotidiana. Esperar mais pessoas entrarem.
Oh, glória. Oh, glória a Deus. Vamos adorar a Deus. Aleluia! Você que está entrando, aguarda um pouquinho, tá, gente? Eu tô sozinha hoje. Eu estou compartilhando os links aqui com o pessoal. Estou com o celularzinho aqui do meu filho, mas não ajuda. Compartilhei com as pessoas que você conhece, as que você não conhece também precisam ouvir. Jesus nos ensina a pedir algo que reflete o que nós estamos cantando aqui. Já nós vamos estar começando. Que seja feita a sua vontade. Que seja feita a sua vontade. E isso é bom. Glórias ao Senhor por todos os benefícios, né, que Ele tem nos concedido. Perfeita e agradável. Só que o conflito em nossa mente começa quando a gente percebe que a vontade que é boa, perfeita e agradável te permite sofrer. Meu Deus! Quando a vontade que é boa, perfeita e agradável te permite chorar. Aí você se pergunta, como que eu estou passando o que eu estou passando se eu estou exatamente no centro da vontade de Deus? É que a gente não entende, amor, que a dor faz parte do propósito. Aleluia. Na verdade, Deus nunca dará uma dor sem propósito. Já dizia um sábio que Deus não desperdiça sofrimento sobre a vida de um filho. Porque para nós, sofrimento é dor, tristeza e lágrimas. Para Deus, é ferramenta de trabalho. Gente, você que está aí, aguarda um pouquinho, tá? Nós já vamos estar Deus usa começando. ele para nos lapidar. Mas eu quero que o maior número de pessoas sejam alcançadas, porque esse assunto é muito bom. Só que a gente não entende que ninguém amadurece. Vai dando paz do Senhor. A maturidade é Você que tá gerada no aí, ventre da dor. Mas fique tranquilo. vai Deus está comentando, dando paz do Senhor, faz o que falando o faz. seu nome. Ele é o que é. Quer saber de uma coisa? A dor não mata quando Deus está presente. E digo mais, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Aleluia. Deus. Então chega.
clima da adoração aí. Aleluia. Aleluia. Eu te adoro pelo que o Senhor faz. Aleluia. Vamos começar então a nossa live, né, para a glória do Senhor. Pai, Senhor, Lau está aí já ligadinha com a gente. Deus abençoe. Gente, então a paz do Senhor, né? Hoje está tudo diferente, tudo novo aqui pra mim, né? O celular não tá virado frontal, ele está traseira, né? Porque a câmera de trás é melhor. Então eu não sei como está saindo aí. Então eu vou tentar conversar com vocês aqui pelo outro celularzinho, tá bom? Mas pode ir comentando, pode ir falando aí, dando a paz do Senhor, comentando sobre esse assunto, porque é impossível não se identificar com o assunto que vai ser falado nesta tarde. Gente, eu quero dizer também que eu estou com um probleminha, né? Eu estou fazendo um tratamento com o otorrino. Eu sou muito alérgica, eu tenho uma alergia muito forte. Quem me conhece sabe, né? E eu não estou escutando muito bem. Então, se o fundo estiver muito alto, vocês me falem aí, tá bom? Eu vou estar louvando ao Senhor, vou colocar a caixinha pertinho do meu ouvido. Mas independente do que está acontecendo com a gente ou não, a gente tem que louvar o Senhor, né? E um dia eu fiz uma promessa que mesmo se essa alergia tirasse a minha voz, tirasse o meu fôlego, como uma médica me disse um dia, ainda assim eu louvaria o Senhor. E por enquanto eu ainda tenho a voz, né? Mesmo que meu ouvido esteja afetado no momento, eu ainda tenho a minha voz para louvar o Senhor e eu vou estar louvando Ele nessa tarde também. Mas para começar, eu quero ler aqui em Isaías 49, a partir do versículo 8. Diz ainda o Senhor: no tempo aceitável eu te ouvi e te socorri no dia da salvação. Guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra e lhes repartires as herdades assoladas, para dizeres aos presos: saí, e aos que estão em trevas: aparecei. Eles pastarão nos caminhos e em todos os altos desnudos terão o seu pasto. Não terão fome nem sede, a calma nem o sol os afligirá. Porque o que deles se compadece os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. Transformarei todos os meus montes em caminhos, e as minhas veredas serão alteadas. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da serra de Sinim. Cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadece. Glórias ao Senhor nesta tarde, né? Então nós vamos falar hoje sobre o medo, né? E sobre aquilo que a Bíblia nos diz, sobre alguns dos nossos medos mais, né, terríveis, né, que nós temos. Todos nós temos medo de alguma coisa. E nessa tarde, para iniciar, eu quero te pedir para você que feche os seus olhos. Vamos aqui
orar ao Senhor, pedir que Ele nos acompanhe nesta caminhada de hoje, né? Que Ele seja conosco, que Ele seja a voz, né? Que Ele seja a voz que fala nessa tarde. Não seja a Maiara, não seja os pensamentos da Maiara, mas seja o Espírito Santo me guiando, amém? Senhor nosso Deus, nós estamos, Senhor, mais uma sexta-feira aqui na Tua presença, te agradecendo primeiramente, Senhor, pela Tua infinita bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, Senhor, que é sobre as nossas vidas. Mais um dia, Senhor, estamos aqui de pé, mais um dia que temos fôlego, Senhor, de vida, temos saúde, Senhor, temos um teto sobre a nossa cabeça. São tantos os motivos para te agradecer, Senhor. E Pai, eu te peço nesta tarde, eu sou pequena, eu sou falha, eu não sei falar direito, mas o Senhor me deu essa missão, Senhor, de estar levando a Tua palavra juntamente com as meninas. E eu te peço, Senhor, fale através da minha vida, que eu seja o canal, o instrumento usado, Senhor, para levar aquilo que as pessoas que estão assistindo, que vão assistir, precisam para as suas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoe a cada pessoa, a cada um, Senhor, que ora por esse ministério, a cada pessoa, Senhor, que nos ajuda, que nos apoia. Abençoe a nossa família, Jesus. Abençoe a nossa igreja. Em nome de Jesus, Pai, fica conosco e nos guia nessa tarde. Amém. Glórias a Deus. Gente, deixa eu ver se eu consigo. Consigo ver aqui, porque o celular travou. E às vezes eu não vou conseguir ver. Isso, deixa eu conseguir. Então que você seja abençoado nessa tarde. Amém. Eu quero dizer que a gente está muito feliz, hoje as meninas estão aqui. Esse mês nós tivemos uma experiência diferente, né? Cada um fez a sua live sozinha, né? Eu já tinha feito uma live sozinha, não é fácil. É muito melhor quando tem mais gente, porque eu quase não prego assim na igreja, né? Eu raramente. Então eu não tenho essa afinidade para estar assim, fazendo sozinha. Eu gosto mais quando tem mais gente. Mas nós tivemos essa experiência, né, de fazer lives sozinhas. E a partir do mês que vem vamos ter outras experiências, né? Vamos ter uma nova integrante aqui nessa equipe, para a glória do Senhor. E eu queria falar nessa tarde que bate-papo, linguagem do cristão, esse foi o nome que o Senhor nos deu. Nós somos um grupo de amigas, né, que o Senhor escolheu para este trabalho. E nós não estamos aqui pregando placa de igreja, né, nós não estamos aqui pregando religiosidade, mistério, não, nós estamos aqui pregando a palavra do Senhor. Para isso o Senhor nos chamou. Nós temos a nossa igreja, nós temos o nosso pastor, né, nós somos a mesma igreja, mas isso não nos torna diferentes, né? Já veio pessoas aqui de outros ministérios e nós queremos trazer mais pessoas, porque ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Não é porque são de outros ministérios que não são meus irmãos. Então aqui nós não pregamos placa de igreja. Você fique à vontade, se você quiser visitar a nossa igreja, você será bem-vindo, bem-vinda. Mas o que nós queremos, o nosso maior objetivo aqui é que o nome do Senhor seja proclamado, seja conhecido, que a sua vida de alguma forma seja impactada com o que é falado aqui, com aquilo que nós nos propomos a fazer, né? Porque antes de passar para vocês, todos os assuntos, eles mexem profundamente com a gente primeiro. Então que você possa ser abençoado, é isso que nós queremos para a tua vida, né? Que Jesus possa estar escrevendo uma história nova para você, né? Nós estamos ali numa campanha na nossa igreja onde tem mexido profundamente com coisas que a gente nem imaginava, que a gente sentia, que a gente ainda tinha. Mas o Senhor, Ele é tão poderoso, tão maravilhoso, e o Senhor chegou um tempo que Ele falou assim, olha, eu quero limpar a casa. A casa somos nós, no caso. Quero limpar essa casa. Quero deixá-la bem limpinha, para só
habitar o Espírito Santo, não habitar mais mágoa, não habitar mais medos, não habitar mais ressentimentos, rejeições, nada dessas coisas. E essa campanha tem mexido muito, tem falado muito com a gente. E que é isso, gente. A gente precisa entender que Deus só pode trabalhar por completo na nossa vida se a gente mexer em coisas que a gente não gosta, que a gente não quer mexer, que a gente não quer falar. Por quê? Porque se a gente mexer vai doer. São traumas, são feridas, são medos. A gente não quer mexer nisso. Mas o Senhor, Ele quer que a gente tenha uma vida plena e abundante com Ele. E precisa ser mexido nessas coisas. Então, nessa tarde, que você possa abrir o seu coração para a gente aprender juntos a palavra do Senhor, para juntos falarmos deste assunto tão importante que é o medo. Amém? Aleluia, Jesus. Gente, eu vou louvar o hino aqui. Eu vou colocar a caixinha bem pertinho, não se assustem, tá? Não se assustem, porque eu preciso que ela esteja perto. Porque pra mim ela está muito baixinha, mas não vamos deixar de louvar ao Senhor. Tá? Aleluia, Jesus. Chegando, vai compartilhando essa live. Aleluia. Escuta só, presta atenção na letra desse hino. Tem dias que silêncio de Deus é a melhor resposta. Não corremos no tempo, mas esperamos Ele nos tratar. É bem melhor assim. Palavras, lágrimas já não temos, choro já acabou, pois a noite passada já levou. Mas eu sei, você já passou por isso, mas entendeu uma fase vai passar. Parece que estamos sozinhos, mas em todo tempo ao nosso lado o Senhor está dizendo, filho meu, espere mais um pouco, essa fase vai passar. Estou cuidando de tudo. Espere mais um pouco. Estou cuidando de tudo. Sorria para mim. Sou teu Deus, nunca te deixei. Atravesse esse Jordão e cante o hino da vitória. Olhe para o que passou. Olha só. Você é vencedor. Aleluia. Você é mais que vencedor. Isso quem nos diz é a palavra dele. Aleluia. Aleluia, Jesus. Mas eu sei, você já passou por isso, mas entendeu uma fase vai passar. Parece
estamos sozinhos, mas em todo tempo ao nosso lado o Senhor está dizendo: filho meu, espere mais um pouquinho só. Essa fase vai passar. Estou cuidando de tudo. Espere mais um pouco. Estou cuidando de tudo. Sorria para mim. Sou teu Deus, nunca te deixei. Atravesse esse Jordão e cante o hino da vitória. E olhe para o que passou. Você é vencedor. Aleluia, Jesus. Estou cuidando de tudo. Espere mais um pouco. Estou cuidando de tudo. Sorria para mim. Aleluias. Sou teu Deus, nunca te deixei. Atravesse esse Jordão e cante o hino da vitória. E olhe para o que passou. Quanta coisa você já enfrentou? Você é vencedor. Aleluias. Mais do que vencedores. É o que a palavra nos diz. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos então para a palavra nessa tarde. Deixa eu ver se eu consigo ver se alguém me disse alguma coisa. Aleluias. Paz do Senhor, irmã Neuci. Paz do Senhor, Chayenne. Paz do Senhor, mãe. Deus abençoe vocês. Irmãs e irmãos, vamos lá para a palavra do Senhor. Na verdade, nós vamos começar pela psicologia, né? Então, o que é medo? Vamos falar sobre o medo. Medo é antecipar uma coisa ruim e ficar preocupado com ela. Então, o medo, a ansiedade faz parte do medo, fobias, né, faz parte do medo. E eu, analisando e estudando essa palavra, eu comecei a lembrar quantas coisas eu tenho medo. Quem me conhece sabe que eu não encho bexiga. Eu tenho medo terrível de bexiga. Não sei porquê, mas eu me recordo, se eu não me engano, foi quando eu estava na creche, as professoras fizeram uma gincana e eu engoli um pedacinho de bexiga. E depois daquilo eu fiquei com um trauma de bexiga. Eu não encho bexiga, eu tenho um pavor muito grande de bexiga. Eu tenho medo de aranha, né? E eu descobri que medo de aranha é um dos medos mais comuns que existem no mundo. Eu tenho um pouco de medo de altura, né? Só que o medo de altura não é tanto quanto o medo da bexiga. Olha só que coisa. Porque a altura eu ainda consigo alguns degraus. Eu consigo ir num lugar em que for me segurando. Mas assim, a bexiga, realmente eu não encho bexiga. E você, qual é o seu medo? Fala aí nos comentários pra gente ler. Então, medo é antecipar uma coisa ruim e ficar preocupado com ela. Segundo a psicologia, podemos definir medo como um estado emocional que é expresso no indivíduo perante uma situação de ameaça inesperada. A concepção de algo ou alguma coisa que possa intimidar a força ou a vida de alguém faz com que o cérebro ative estímulos químicos que propiciam uma sequência de desempenhos, como aumento
cardíaca, a aceleração da respiração, a contração muscular. Então, é uma resposta do nosso corpo, né, a um estímulo que foi lançado para o nosso cérebro e nós temos aquela resposta física, né, que pode ser o aumento da frequência cardíaca, a aceleração da respiração, a contração muscular, pessoa suar, e cada pessoa pode ter um diferente jeito de demonstrar o medo, né. Alguns medos a gente consegue, né, deixar com a gente mesmo, mas outros acabam se expressando de forma involuntária, porque é uma resposta do nosso corpo. Ele está se preparando ou para fugir ou para um combate, porque ele está com medo, ele está sentindo que algo ruim está vindo. Mas muitas vezes esse medo, por exemplo, o que uma bexiga pode causar para mim? Muitos medos que a gente tem são medos assim que nos travam, nos paralisam, mas que não são medos reais, né? Não há uma evidência de fato que aquilo vai me afetar, aquilo vai me trazer um dano. Então vamos continuar. Tais particularidades físicas são reproduzidas inconscientemente para preparar o corpo para dois prováveis hábitos naturais, que é o que eu falei: o confronto ou a fuga. Quando o medo passa a ser anormal, ou seja, quando afeta profundamente o indivíduo no âmbito psicológico, social, os psicólogos podem diagnosticar a pessoa como portadora de uma fobia. Então, quando esse medo ultrapassa, paralisa, faz com que pessoas, por exemplo, deixem de fazer determinada atividade, fazer algo, isso ultrapassa o limite, aí um psicólogo pode diagnosticar aquilo como uma fobia. Por exemplo, eu não fui diagnosticada porque eu não cheguei a falar isso para um psicólogo, mas eu acredito que o meu medo de encher uma bexiga é uma fobia, porque eu não lido com ela, eu não gosto nem de pegar ela. Então é uma coisa que eu trouxe para minha vida. Eu não me enfrentei esse medo. Eu simplesmente parei de fazer atividades que tivessem esse tipo de coisa. Eu gosto de dinâmicas, mas eu dificilmente vou fazer uma dinâmica em que eu vou encher uma bexiga. Aliás, eu não faço, né? Se eu tiver que encher, eu não faço. Então, eu deixei que esse medo me paralisasse. E é uma coisa que veio em toda a minha vida. Eu fui do Ministério Infantil, eu não enchia bexiga. Eu fui fazer aniversário do meu filho, eu tinha que chamar outra pessoa para encher a bexiga. O meu filho pedia: mamãe, eu quero brincar com a bexiga. Eu falava: eu não encho. Agora o meu filho enche bexiga para mim. Então eu deixei que esse medo me paralisasse. E a gente não pode deixar que o medo ele seja maior do que a nossa força, a nossa coragem. Não pode deixar. Eu estou dando um exemplo assim de algo básico. Eu não sei qual é o seu medo, mas pra frente nós vamos falar de outros tipos de medo. Mas que é algo tão básico. Gente, lembrei também. Tem um outro medo que quem me conhece sabe. Eu tenho pavor de abelha. Esse é um medo assim que me trava realmente. É um medo assim muito difícil de lidar, o medo de abelha. E aconteceu um fato. Eu tinha uma bis e eu andava em Londrina muito com ela. E eu nunca tinha caído de bis. Mas aconteceu um fato que eu tava indo, veio uma abelha e parou assim no capacete. E daqui ela veio aqui. E eu, de tanto medo da abelha, eu fui arrancar o capacete, eu caí da bis, eu ralei minhas pernas. Então assim, eu tenho pavor de abelha. A abelha entra por uma porta, eu saio por outra, se tiver, eu tento sair pela mesma. Mas estudando, eu descobri que a abelha ela não ataca, né? Ela só se defende. Porque ela morre quando ela usa o seu ferrão. Então a intenção dela não é usar o ferrão. Então, hoje em dia eu tento me controlar. Se eu vejo uma abelha, eu falo: não, eu vou ficar aqui, quietinha. Ela não está na intenção de me atacar. Olha o meu tamanho para o tamanho de uma abelhinha. Né? Então a gente tem essas coisas. E isso
são coisas que a gente tem que lidar. Gente, se vocês forem pegar lá, eu queria que vocês pegassem lá no Google. A lista de fobias é enorme. Medo de tudo quanto é tipo de coisa. De água, de terra, de céu, de nuvem, de muita coisa, de sangue. Eu trouxe só alguns medos aqui. Medo de palhaço, que é courofobia. De gatos, eurofobia. De altura, acrofobia. Lugares fechados, claustrofobia, né? De aranha, aracnofobia. Então tudo vai ter esse fobia. Então a lista é infinita de fobias, de medos, de coisas, né, que paralisam o ser humano em alguma área. E agora, vindo para a Bíblia, a palavra não temas é a palavra de ordem mais repetida na Bíblia. Muitas vezes foi falado não temas porque eu sou contigo, não temas porque eu sou o teu Deus, passares pelas águas, passares pelo fogo, né? Deus falou tantas vezes pra gente não temas, porque Ele conhece a nossa natureza. O Senhor sabe que nós temos medo de tantas coisas. Mas nós precisamos entender o quanto é importante nós termos a paternidade do Senhor firmada na nossa vida. Entender que Ele é nosso Pai, que Ele é o Senhor, é o Salvador, mas que Ele também é o Pai, o protetor, o amigo. Então, como nosso Pai, Ele vai cuidar de nós. Então você está dizendo que não precisa ter medo de mais nada? Não. Eu estava vendo um psicólogo falar que tem pessoas que têm a falta do medo por causa que não tem os hormônios, né, que causam esse medo. Então a pessoa não tem medo de nada. Isso é ruim porque coloca ela em risco, coloca a vida dela em risco. O medo foi feito para a gente estar alerta a situações de perigo real. Mas com o passar do tempo, isso tem se tornado transtornos, fobias, coisas ruins para a nossa vida, e a gente tem acarretado essas coisas. Então o Senhor, Ele quer nos livrar desses medos tão banais, né, muitas vezes. Então a gente vai falar aqui de 6 medos básicos. Deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu não consigo nem mexer nesse celular direito. Aleluias. Gente, eu não consigo ler as mensagens no celular. Mas eu queria que vocês falassem aí do que vocês têm medo, né? Se vocês têm alguma coisa que paralisa, que tem algum medo excessivo. Então nós vamos falar de 6 medos. E olha, tem muita referência bíblica aqui pra gente ler, porque o importante é a gente saber que para tudo que nós temos na nossa vida tem uma resposta aqui dentro da palavra do Senhor. Então, sobre os nossos medos, tem várias respostas. Nós vamos começar com o primeiro medo, que é o medo da pobreza. Acontece muito suicídios por causa de dívidas. Os presos, na sua maioria, têm como motivação o dinheiro, foram presos por causa de roubo ou de alguma coisa que teve como motivação o dinheiro. Tem um índice muito grande de divórcios por problemas financeiros. Então tem pessoas que têm um medo excessivo de estar pobre. Não só da pobreza, mas de passar fome, de faltar a roupa, de faltar o alimento. Eu confesso que eu já fui muito assim. Hoje em dia a gente já luta mais, porque conhece o Deus que serve, né? Mas tinha muito medo, não é da pobreza, era de faltar a comida, era de faltar a roupa. E o Senhor, Ele nunca deixa faltar. Às vezes a gente quer ter muito,
A gente quer ter roupas caras, a gente quer ter a melhor comida. E o Senhor, Ele supre aquilo lá, na medidinha, né? Mas Ele supre as nossas necessidades. Então nós não precisamos ter medo. Nós vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz, lá em Mateus, capítulo 6, versículo 26, a partir do 25. Olha só o que a palavra do Senhor nos diz sobre isso, sobre esse medo. Por isso vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Então, olha o que a palavra do Senhor nos diz. Quando eu encontrei esse versículo, eu parei com esse negócio. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Ai, Senhor, né? Às vezes a gente é ser humano, ainda fala, mas naquela proporção, intensidade que eu fazia, hoje eu já tenho uma noção que o Senhor, Ele cuida de nós. Olha o que a palavra de Deus nos diz, né? E naquela época, pensa quantas coisas era difícil. Né? Não era assim igual hoje, que a gente tem a loja do 10, a loja do 13, do 15, né? Até lá a gente acha roupa, acha tanta coisa que a gente precisa. Naquela época não, era uma dificuldade muito maior para se adquirir alguma coisa, né? Então, e o Senhor falando, olha, eu cuido das aves do céu, eu cuido dos lírios do campo. Vocês acham que eu não vou cuidar de vocês? Por quê? Nós precisamos confiar no nosso Pai, que Ele vai nos dar aquilo que nós precisamos. O povo de Israel vivenciou muito isso enquanto eles estavam no deserto. Deus preparava o maná, Deus preparava carne, até as roupas deles não envelheciam. Enquanto eles caminhavam, né, as roupas, conforme iam crescendo, as roupas estavam ali, os sapatos, né? Eles cresciam junto com os pés. Olha que coisa maravilhosa. Olha que grande coisa o Senhor fez pelo seu povo por amor. Não porque nós merecemos, porque nós não merecemos nada. Mas Ele faz porque Ele nos ama. Nós não precisamos ter medo. E se a gente passar por uma situação dessa, Ele vai passar com a gente. Amém? Vamos para o segundo medo. É um medo muito atual também. É o medo de ficar velho. Como a gente tem visto, como a indústria da beleza cresceu, como os procedimentos estéticos estão assim cada vez mais crescendo, cada vez mais sendo feitos, principalmente aqui no Brasil. Principalmente a mulher brasileira, que é uma mulher muito vaidosa, né, que não quer envelhecer. Agora, eu até acho interessante que tem eu posso se dizer que é uma moda, eu não sei quanto tempo vai durar, né, digamos assim, mas muitas mulheres, inclusive famosas, estão assumindo seus cabelos grisalhos, né, mas por muito tempo isso foi tabu, isso foi né, a gente sempre querendo esconder que nós vamos envelhecer, mas algumas pessoas chegam num ponto de querer se transformar no que não é. Isso é uma coisa natural. É uma coisa natural. Foi o Senhor quem fez a gente.
para nascer, crescer, ter família, pois morrer, envelhecer e morrer. É o ciclo natural da vida. E tem virado algo assim que as pessoas estão querendo cada vez fugir mais, um medo. Outras pessoas que não gostam nem de falar a sua idade, para não dizer que tem determinada idade. Não, isso é natural. Eu tô com um processo difícil, porque eu tô tendo muito cabelo branco. Eu tenho 32 anos, tô com bastante cabelo branco, né? Até às vezes meus irmãos tiram sarrinho. Aí eu ainda não decidi se eu quero ficar com eles, se eu não quero ficar com eles, mas não por medo. É uma questão normal da vida, né? Mais cedo, mais tarde, se eu pintar, não pintar, eles vão continuar aparecendo. Porque cada vez mais a idade vai chegando. A gente precisa entender isso. Então, o medo de ficar velho está ligado às nossas limitações, né? Porque a gente sabe que com a idade, cada vez mais nós vamos estar limitados a determinadas coisas, principalmente parte física, né? É aliado forte da depressão e da baixa estima. Então, é um dos motivos que deixam muita gente em depressão, com baixa autoestima, porque envelheceu, está envelhecendo, paralisa muitos e acaba deixando muitas pessoas amargas. Não se sentem bonitas, não se sentem mais capazes, porque estão numa idade, e muitas pessoas nem é que estão numa idade realmente avançada, mas é mais o psicológico, é aquilo que se pensa, do que uma limitação realmente da pessoa. E o que a Bíblia nos diz sobre isso? Vamos lá. Salmos 92, 14. Eu vou tirando os papelzinhos, senão eu me confundo. Salmos 92, 14. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Na velhice ainda darão frutos. Me lembrei que há poucos dias atrás eu fui ali no Cisbir em Apucarana e de repente veio um senhorzinho entregando panfleto e eu falei, meu Deus, um senhorzinho de idade já. E ele foi entregando o panfleto e falando de Jesus. Eu falei, meu Deus, como nós somos covardes, muitas vezes nós não abrimos a nossa boca para falar. Nós temos saúde, temos vigor da juventude, e nós não fazemos. E daí nós vemos um senhor de idade fazendo no nosso lugar. E eu fiquei feliz, porque a Bíblia diz, na velhice darão frutos. Até o dia da nossa morte, a gente pode dar fruto. Enquanto estivermos em cima dessa terra, independente da nossa idade, podemos dar frutos. Para isso nós nascemos, para isso o Senhor tem um propósito na nossa vida, para isso Ele permite que a gente chegue até a velhice. Vamos ver lá, Provérbios 16, 31. Eu até escrevi esse aqui na linguagem atual porque eu achei muito interessante. Ó, Provérbios 16, 31. Uma vida longa é a recompensa das pessoas honestas. Os seus cabelos brancos são uma coroa de glória. Uma vida longa é a recompensa das pessoas honestas. Os seus cabelos brancos são uma coroa de glória. Ou seja, quer dizer que uma pessoa que ela é honesta, né, uma vida longa é recompensa das pessoas honestas. Uma pessoa honesta, ela tem uma vida prolongada, né? O Senhor dá mais dias a elas, vamos dizer assim. E seus cabelos são uma coroa de glória. Olha, não é para você se envergonhar dos seus cabelos brancos. Isso é a coroa de glória, né? Quer dizer que você passou muitas etapas, quer dizer que você venceu muitas coisas. Mas isso não é para te diminuir como pessoa, pelo contrário, isso é para que as outras pessoas te olhem e te vejam, olha, essa pessoa tem experiência, vou escutá-la, né? E a gente faz às vezes totalmente ao contrário, a gente não quer viver isso,
A gente quer que essa etapa não chegue, a da velhice. Muita gente não se sente bem nessa etapa. Vamos lá para mais um. Isaías 46, 4. Olha só o que a Bíblia diz. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs. Cãs são cabelos brancos. E vos carregarei. Já o tenho feito. Levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, ainda até as cãs. Ou seja, Deus é o mesmo. Ele vai nos carregar no colo. Olha que coisa linda. Deus vai nos carregar e vos salvarei. Então Ele está conosco desde quando a gente nasce até quando a gente fica velho. Uma coisa interessante que me veio agora, que a minha mãe, ela tem sentido de fazer um trabalho com as pessoas idosas, e é muito interessante, porque nós da igreja não damos valor para essas pessoas, às vezes até esquecemos. Por quê? Porque aos nossos olhos, eles já são limitados, né? Às vezes são pessoas que não podem nos ajudar mais nas tarefas do dia a dia, do cotidiano, do ministério. E às vezes são pessoas esquecidas das igrejas. Mas se o Senhor tem este cuidado com eles, nós devemos ter também. Porque a sua palavra nos diz para amarmos uns aos outros. Precisamos lembrar dos nossos idosos, das pessoas que um dia deram sua vida pela obra do Senhor, deram seu vigor, sua melhor fase para a obra do Senhor. É isso que o Senhor quer. Nós temos que dar honra a quem tem honra, né? Então precisamos honrar os nossos velhinhos também. Essa é uma coisa muito interessante. Então esse medo de ficar velho é uma coisa que paralisa muitas pessoas. E é uma coisa que Deus não se agrada. Nós precisamos entender que é um ciclo da vida natural. Não precisamos fugir dele. O terceiro medo é o medo da crítica. Ele é capaz de paralisar até os mais fortes homens da história. Sonhos não foram realizados por causa desse medo. Insegurança e timidez são derivados desse tipo de medo. Acontece e eu sou prova viva desse tipo de medo, crítica. Não é que a gente não aceite a crítica, a gente tem medo da crítica, é uma coisa diferente. É uma coisa que você sempre vai ficar assim, a pessoa vai vir te falar qualquer coisa, você vai ficar com aquele medo, um receio, né? A gente se paralisa por causa desse medo. A gente deixa de realizar sonhos, de conquistar coisas, com medo do que as pessoas vão falar ao contrário daquilo. Hoje em dia já não tenho mais isso, né? Até quando a gente abriu a loja, muitas pessoas apoiaram, mas muitas disseram, vocês são loucas. Vocês são loucas. Vão abrir sem dinheiro? Vão colocar como sem dinheiro? Mas nós sabemos quem é o nosso Pai. Nós falamos, nós vamos. Porque nós temos plena confiança em quem está na frente deste projeto. Mas esse medo de crítica é um medo que muitas pessoas têm. Muitos líderes têm. Já viu aquele líder que você não pode falar nada? É aquele que já se arma todinho quando você vai falar alguma coisa para não ser criticado. É um medo. E é um medo ruim. É um medo que não é saudável. A gente precisa entender que as críticas vão vir. E nós precisamos saber lidar com elas sem que isso nos afete. Afete a pessoa que nós somos. Afete aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Eu não posso deixar de louvar ao Senhor porque eu não estou ouvindo bem e alguém vai dizer, nossa, mas a irmã está com a caixinha de som no ouvido. Ah, meu Deus, não vou louvar mais. Eu não vou deixar de pregar porque o meu estilo de pregação é diferente do convencional, do que
do que acham que é o certo, mas é a forma que o Senhor está me usando. Então, quem me justifica é o Senhor. Eu não vou deixar de pregar, não, eu não quero mais pregar. Não vou mais pregar, eu não sou uma pessoa que faz o igual a todo mundo, eu sou uma pessoa que sai um pouco fora ali, eu gosto de uma coisa diferente. Não. Nós temos que aprender a lidar com isso e que isso não nos pare. E o que a Bíblia nos diz sobre esse medo? Vamos começar lá por Josué, capítulo 1, versículo 9. Até a gente estava falando de Josué hoje, né? Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Engraçado que essa ser forte, Deus fala para ele várias vezes aqui para Josué. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Olha, não sou eu quem estou falando, sou eu quem está te dizendo, sou eu quem vai te justificar perante os homens. Conhecendo o povo de Israel, eu até imagino porque Josué estava com medo. Ô povo para criticar, ô povo para estar insatisfeito. Mas Deus disse, não, Josué, ó, estamos juntos, estou eu e você. Assim como eu estive com Moisés, eu estou com você agora. Ser forte, corajoso, tenha ousadia, eu não dei para você espírito de medo. Ser forte, corajoso, comigo você vence. Vamos lá para Isaías 46, 4. Isaías 54, 4. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação. Pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Opróbrio é desonra. Não temas, porque não serás envergonhada, não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Ou seja, muita gente quer jogar na nossa cara o nosso passado. Ai, porque lá você fez isso. Ai, porque lá você fez aquilo. E o Senhor, Ele lança no mar do esquecimento. A partir da hora que nós nos lançamos, pedimos perdão, somos reconciliados com Cristo, nós temos que nos esquecer disso. Imagina se eu viver o resto da minha vida sendo julgada pelo que eu fiz no passado. Eu, mãe solteira. Não, você não pode, você foi mãe solteira. Então o Senhor, Ele fala pra gente esquecer o nosso passado. Muitas vezes a gente mesmo tem que se perdoar do nosso passado. Para que se alguém lançar isso como crítica para a nossa vida, a gente não venha pegar aquilo e parar. Porque nós temos uma tendência muito forte de pegar aquilo que não é bom, de colocar para dentro de um monte de lixo no nosso coração. Nós temos essa tendência. E a palavra do Senhor nos adverte quanto a isso. Olha, esquece o teu passado. Agora você é uma nova criatura. Tudo se fez novo. Não deixe usarem o teu passado para te levar à ruína, para te criticarem, para te deixar com medo de novo. Vamos lá para 2 Timóteo 1,7, que é o versículo que eu coloquei chave. Porque Deus não tem dado espírito de covardia, de temor, de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Então o Senhor não nos deu o espírito de medo.
Isso é o nosso inimigo, o nosso adversário que quer colocar sobre a nossa vida esse espírito de medo. E nós não podemos aceitar. Seja qual for o medo que você enfrenta, seja o que for que você está passando nessa área, não aceite mais. Medo de escuro, não aceite mais. Eu não sei qual pode ser o seu medo. Mas a palavra do Senhor diz que Ele não nos deu espírito de medo. O quarto medo é o medo de perder o amor de alguém. É um medo muito comum. Espera aí, gente, só um pouquinho. Consigo ver aqui. O celular não vai ficar vendo esse Deixa eu ver aqui se tem mais algum. Vamos continuar então. O medo de perder o amor de alguém. Já fez muitas tragédias. Levou Caim a matar Abel, por medo de perder a atenção de Deus. Esse medo faz mocinhos se tornarem monstros e homens fortes se tornarem fracos. Então, Caim, ele matou Abel simplesmente porque ele entendeu que Deus tinha recebido a oferta de Abel e não tinha recebido a oferta dele. Então foi medo de perder o amor de Deus. E quantas pessoas fazem isso? O mundo é cercado por esses tipos de tragédia hoje em dia. Pessoas com medo de perder o amor de alguém e esse medo se torna um monstro. Pessoas que matam mulheres ou mulheres que matam homens, que matam filhos por dizer que amam alguém. Isso é uma coisa terrível, terrível. Nós precisamos lutar contra. Porque a Bíblia diz que ainda que fosse o teu pai e a tua mãe te abandone, todavia eu estarei contigo, eu cuido de você, eu te conheço. Ou seja, o maior amor seria pai e mãe, ainda que esses te abandonem. Ele é o maior amor que pode existir. Nós não podemos viver em função de marido, de amor, amores passageiros, de amizades. Mas nós precisamos entender que o maior amor do mundo nos amou. Vamos ler lá em 1 João 4:18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O perfeito amor lança fora todo o medo. Quem ama de verdade não tem medo de perder. Quem ama de verdade não é possessivo. Quem ama de verdade, ele entende o outro. Muito bonito esse versículo. No amor não existe medo. E o outro versículo é 1 João 3:1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Então, quando você for ter uma base do que é amor, quando você for ter uma referência do que é amor, use sempre o amor de Deus. Porque esse é o maior amor do mundo. A Bíblia fala que Ele nos amou de tal maneira, não tem explicação para esse amor. Então use como base o amor de Deus. Porque esse é o amor que nos leva para o céu. É o amor que cura as feridas. É o amor que quer o nosso bem. O quinto medo é o medo da doença. Isso aqui não precisa nem falar muito. Tem gente que tem um pavor assim
Nós vivemos isso esses tempos de Covid, né? Meu Deus do céu, as pessoas, quando viam a gente na rua, assim, pra alguma coisa, faltava falar, você é louca! Mas a vida tinha que continuar, né? A gente precisou ficar isolado, mas teve gente que teve um medo excessivo, um pavor, uma coisa que paralisou, uma coisa que... E eu tava lendo lá que, isso na psicologia, gente, falando que você atrai aquilo que você sente. Olha só, eu li num site falando sobre psicologia. Aí a pessoa tinha tanto medo do Covid que o Covid chegou na casa dela, né? Às vezes ela enfurnada lá, não sabemos nem de que maneira. Eu vi muitas pessoas acontecer isso. Pessoas que não saíram de casa, que não estavam no meio de outras pessoas, ficaram em isolamento total e pegaram o Covid, que nem sabe de onde veio. Então isso não adiantou, né? A gente estava aqui exposto a isso, a essa doença. O Covid e o câncer são umas das principais coisas que a gente vê no mundo hoje em dia. É algo que assola a humanidade. E a grande maioria das pessoas tem muito medo de ficar doente. E principalmente com questão ao Covid, né? Eu não peguei, mas meu esposo pegou. E eu fiquei... A primeira coisa que eu pensei quando ele foi pro hospital é: Senhor, o senhor vai recolher o meu esposo? Porque parecia que era só isso que tinha. E os noticiários, a mídia toda, era só isso que fazia a gente pensar. Quem pegasse Covid ia morrer. E o que a Bíblia diz? Lá em Lucas capítulo 9, versículo 2. Também os enviou a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. A cura foi grande parte do ministério de Jesus nessa terra. E como a gente não acredita que o Senhor cura hoje em dia? A gente tem fé que às vezes o Senhor faz tanta coisa, mas a gente não tem a fé suficiente para acreditar que Ele cura, que Ele pode trazer a cura. Vamos ler outro versículo, Mateus 12, 15. Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Muitos o seguiram, e a todos Ele curou. A gente não fala que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Então, Ele é o mesmo que curou ontem, que cura hoje, vai continuar curando até o dia da sua vinda. Mas nós não temos fé, às vezes, para alcançar isso. Nós não temos fé. Muitas vezes não alcançamos. É muito mais fácil a gente ter o medo que paralisa do que a fé que cura. Jeremias 33, 6. Eis que lhe trarei a ela saúde e cura, e os sararei, e lhes revelarei abundância de paz e segurança. Nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele é lindo. Ele cuida de nós em todas as áreas, conforme a vontade dEle. Ele pode trabalhar. Ele pode curar, seja o que for. Ele pode curar, seja aquelas feridas lá internas, aquelas feridas que ninguém vê da sua infância, aqueles traumas, aqueles medos que você foi carregando, e carrega hoje com 30 e poucos anos de idade como eu, com 40 e poucos anos. O Senhor, Ele pode curar essas coisas, assim como Ele pode curar doenças físicas. Nós precisamos acreditar no nosso Deus. Nós precisamos acreditar que Ele faz, que Ele é o mesmo, que Ele ainda cura. Oh, meu Deus, como nós precisamos ter fé. Oxalá que nós tivéssemos fé como aquelas pessoas, como a mulher do fluxo de sangue que foi e falou: se eu só tocar, preciso mais nada, só tocar na veste dele. E hoje em dia, se vem uma doença, a primeira coisa que a gente acha é que vai morrer. E esse é o último medo que eu quero falar, o medo da morte. Principal medo da humanidade. Todos estamos sujeitos a passar por ela, não tem quem não vá passar por ela.
causa pânico em muitos, faz as pessoas ficarem presas, sempre esperando o pior. É alimentado por noticiários ruins. Foi o que eu acabei de falar. Se você ficar olhando, vendo só noticiário, você só vai ver coisas ruins. É morte, é homicídio, é suicídio, é doença, é rumor de guerra, é terrorismo. Então, assim, é muita gente morrendo todos os dias. Todos os dias. Mas nós temos que ter a certeza, a nossa esperança tem que estar no Senhor. E mesmo se a gente morrer, Ele permita que a gente morra, a gente vai desfrutar do céu que Ele preparou para nós. Então esse medo da morte, assim, que paralisa, esse medo da morte que causa pânico, esse medo que não condiz com a palavra do Senhor, com aquilo que Ele nos ensinou. Se você sente tanto medo de morrer, peça para o Senhor tirar isso de você. Porque nós precisamos ter a certeza que o Senhor está cuidando de nós. E que enquanto tiver um propósito, nós estaremos nessa terra. Quando não tiver mais, nós vamos passar para a eternidade. Lá é muito melhor que aqui. Então vamos lá, o que a Bíblia diz? João 11, 25 e 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Então, se alguém crê em Jesus, ainda que esteja morto, Ele faz voltar à vida. Se for o propósito de Deus, quantos testemunhos nós temos? Não tantos quanto eu acho que o Senhor gostaria, por causa da nossa fé. Mas nós temos testemunhos de pessoas que voltaram da morte, tiveram essa experiência. Ele pode fazer, Ele fez com Lázaro. Ele pode fazer isso, se for assim a sua vontade. Mas, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Ou seja, a gente não vai morrer. A gente vai passar dessa vida para uma outra vida. Com Cristo, um corpo glorificado, um corpo santo, incorruptível. Não vamos ter mais essas coisas que temos aqui. Lá vai ser muito melhor. Vamos ler lá, Filipenses 3:20. Estamos quase acabando. Não posso me demorar muito por causa... Meu filho está na escola. Filipenses 3:20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Pois a nossa pátria está nos céus. Não somos daqui. Daqui nós somos estrangeiros. Essa vida é passageira. Não podemos viver como se tudo fosse aqui. Não, nós temos que viver como se aqui fosse passagem. Nós estamos esperando o que vem depois disso. Salmos 23, 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Ou seja, ainda que eu esteja lá, pertinho da morte, ela esteja pertinho de mim, eu não temerei. Um dia eu perguntei para minha mãe assim, o que era a alegria da salvação? E ela me disse que uma pessoa que tem a alegria da salvação, a certeza da sua salvação, ela não teme a morte.
Mas uma pessoa que não está preparada, se ela passa pelo vale da sombra da morte, ela vai ficar apavorada. Porque o temer é do ser humano. Nós temos medo de muitas coisas. Nós temos medo de subir no púlpito para pregar muitas vezes, de orar para uma pessoa, de falar da palavra do Senhor. É um medo normal do ser humano. Mas o medo que paralisa, o pavor, esse não. Porque quando nós formos passar desta vida para outra, com Cristo nós vamos ter paz. Nós vamos ter calma. Porque o Senhor, Ele nos dá a sua paz. Então Deus é vida. E vida em abundância. E voltamos lá. Naquele versículo. Não vos dei o espírito de medo. O Senhor não nos deu o espírito de medo. Ele nos deu o espírito de ousadia. Para que possamos ser preparados. Para que possamos falar e fazer aquilo que nós precisamos, que é o nosso chamado nessa terra. Isso com relação à nossa família, com relação a nós mesmos, com relação à igreja. Então eu não sei qual é o seu medo, qual é os medos, nós temos muito, né? Não só um, temos vários. Mas eu quero te dizer, o Senhor quer te ajudar com todos eles. E eu estava vendo a psicóloga falando que quando a gente não enfrenta esses medos, eles perduram pelo resto da nossa vida. Se eu não pegar e começar a encher a bexiga, eu vou ter o medo do resto da vida. Então nós precisamos encarar os nossos medos, chamar Jesus para o nosso lado, chamar Senhor, preciso vencer esse medo. Preciso vencer medo de falar em público, seja medo de orar. Eu tenho muito medo, mais medo de orar em público do que falar em público. Olha só, como se fosse algo tão diferente, tão distante uma coisa da outra. Mas que nós possamos nessa tarde começar a vencer os nossos medos. Quando eu engravidei do meu filho, a primeira coisa que eu tive na minha cabeça é o medo da violência. Medo da violência, como se algo fosse acontecer com meu filho. Eu não senti alegria, eu não senti... não sei o que as mães sentem, né? Mas eu acredito que é uma alegria, uma felicidade. Não, eu senti medo. A primeira sensação que eu tive, medo. Medo do mundo, medo do que o mundo pode fazer com ele, medo do que poderia acontecer, medo disso, medo daquilo. Tanto que o Senhor, na apresentação dele, desceu o poder de Deus naquele lugar. O Senhor usa várias pessoas falando, eu estou cuidando dele, eu estou cuidando dele. E esse é um medo que foi muito forte na minha vida. Mas eu quero, em nome de Jesus, continuar vencendo esses medos, dia após dia. Que quem cuida do meu filho é o Senhor. Eu não vou poder colocar ele numa redominha de vidro ali, ficar ali levando num potinho para onde eu for. Eu vou levar, agora eu vou levar. Aí chega um dia que ele fala, mãe, tô indo. Você tá indo para onde, meu filho? Embora. Para onde? Para outra cidade, outro país. Sério. Não dá para colocar os filhos numa redominha de vidro, né? Por mais que a gente queira. E um dos medos maiores das mulheres é os filhos, relacionado aos filhos, né? Mas não tem como colocar num potinho. Então nós precisamos ter o quê? Confiança que o Pai Celestial cuida deles. Aonde eles estiverem. Agora ele está lá na escola. E eu pensava nas tragédias que poderiam acontecer dentro da escola, dentro da creche. E eu me lembro que teve aquela situação que aquele homem entrou e atirou fogo na creche, que morreram aquelas criancinhas. E eu fiquei assim tão chocada, eu falava, meu Deus, o meu medo tem fundamento. Os medos, eles têm fundamento, alguns deles. Mas isso não quer dizer que nós tenhamos que viver em função deles. Deixar a ansiedade tomar conta. Deixar as fobias tomar conta. Não, o Senhor quer que nós vençamos. Que nós tenhamos uma vida
abundante. É impossível ter uma vida abundante cheia de medo. É impossível você viver aquilo que o Senhor tem para sua vida cheio, abarrotado de medo. Medo de passar fome, medo disso, medo daquilo, medo do amanhã, medo do hoje, medo da saúde. É impossível. Então, que nós possamos ter paz. Paz que o Senhor, só Ele pode nos trazer. Amém? Eu vou cantar mais um hino. Já vou estar encerrando esta live nesta tarde. Que Deus possa abençoar a sua vida cada dia mais. Amém. Aleluia. Ei, mar que balança esse barco, calma. Ei, barco que está sobre as ondas, calma. Ei, homens que estão sobre o barco, calma. Calma que eu paro o vento, eu posso acalmar esse mar. Estou segurando o barco nas ondas, calma, eu vou te ajudar. Sabe por quê? O vento é meu, o mar é meu, o barco é meu. Calma.
vai te ajudar no que você precisar, aleluia. Espero que você tenha sido abençoado por essa palavra. Semana que vem vamos dar continuidade nela. Tem bastante conteúdo para falar. E eu quero nessa tarde agora fazer mais uma oração pela sua vida. Que Deus possa te abençoar. Gente, eu não sei se alguém falou comigo aqui, eu não consegui responder. Realmente não aparece aqui nos comentários para mim. Mas que Deus possa te abençoar cada dia mais, que você possa estar vencendo aquilo que você precisa vencer, para que você tenha essa abundância de vida com Cristo. Deixa eu ver se eu consigo. Uma chuvona lá fora. Graças a Deus, né? Ele é misericordioso e nos mandou chuva. Grace aqui. Pai Senhor, Deus abençoe, Grace. Deus abençoe a todos, gente. Fique na paz do Senhor. Vamos fazer mais uma oração. Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor, estamos mediante a Tua presença, te agradecendo por tudo, te agradecendo pelo Teu amor, Senhor, que é tão grande que nós não podemos sequer explicar, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Pai, que o Senhor possa continuar trabalhando na nossa vida e através da nossa vida. Que possamos continuar crescendo em graça, em sabedoria, em conhecimento e sendo cada dia melhores, pessoas curadas, Senhor, para curar outras pessoas, pessoas, Senhor, cheias do Teu Espírito Santo, guiados pela Tua presença. Pai, abençoe a cada um que esteve nesta live, abençoe aqueles que ainda vão assistir, que possam ser tocados, Senhor, que aqueles medos, Senhor, possam ser arrancados do coração, da mente, e que possamos, Senhor, ter o Espírito Santo na nossa vida, ter ousadia, ter unção, Senhor, para enfrentar os medos, para enfrentar aquilo que quer nos paralisar e quer nos tirar do propósito da Tua presença. Senhor, abençoe a cada uma deste projeto, a cada uma das meninas. Abençoe, Senhor, as nossas vidas. Continue nos ensinando na Tua palavra a falar do Teu amor. Em nome de Jesus, Pai, declaramos dependência total da Tua presença. E abençoe, Senhor. Abençoe a cada um que assistiu. Abençoe as nossas vidas em nome de Jesus. Fique todos na paz do Senhor. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida hoje